A minha Ok. 20 tá com as Ô, fotos Marinês, da Marinês, Oi. na atividade passada eu tinha feito a 20 sem querer, aí eu já mandei lá junto. Você quer que manda de novo? Aí, vamos lá. Número 20. Tia, eu vou mandar. Tá. Tá falando lá o seguinte. Jorge confecciona almofadas. O custo de produção das almofadas é determinado a partir da equação. Então, a partir dessa equação aqui, que a gente vai descobrir quanto que custa para produzir almofadas. Assim, ó. Em que? Tá? Eu mandei a foto da tarefa para você, não sei se você viu. Mandou, eu vi, você mandou no dia lá, na sexta-feira. Onde o X corresponde ao número de almofadas. Então, o X é a quantidade. O Y fala corresponde ao custo da produção. E aí tem o fala assim na frente aqui, ó, que o X pertence ao número natural. Aí quando tá o asteriscozinho aqui, ó, quer dizer que não tá incluindo o zero, tá? Porque os números naturais é o 0, 1, 2 e os positivos inteiros. Aí quando ele coloca aqui esse asteriscozinho aqui, quer dizer que ele está excluindo o zero, tá? Até porque é produção de alguma coisa, não tem como eu produzir 0 almofadas. Então, por isso ele fala que é qualquer número natural menos o zero. Então, vamos lá. Na letra A, ele questiona assim, ó, qual é o custo para produção de uma almofada? Então, nós vamos jogar nessa fórmula aqui, que é a fórmula onde a gente descobre quanto que a gente gasta para produzir a almofada. Ele quer saber o custo, pessoal. Então, eu vou deixar o custo isolado, tá? Esse 35x que está aqui, eu vou passar ele para o outro lado, ele passa negativo. Porque aqui eu já estou isolando o que eu quero descobrir. Eu quero descobrir a letra Y, que é o custo. Como a gente sabe que aqui não fica negativo, a letra fica por menos 1. E vai mudar aqui o resultado de todo mundo, ó. 5 mais 35x. Y é o custo, é a letra, o valor que a gente vai descobrir, e o X é a quantidade de almofadas. Ele quer saber o custo para produzir uma almofada. Então, é 35. Existe uma multiplicação, então 35 vezes 1. O X é a quantidade de almofadas. Eu quero saber apenas de uma. Então, eu vou fazer aqui, ó, 25 mais 5 vezes 1, 35. Então, ele vai gastar o quê? R$60 para o custo da produção de uma almofada. Só substituir, isola a letra do que você quer descobrir, no caso é o Y, que representa o custo, e o X é a quantidade de almofadas. Você vai lá no lugar do X e coloca a quantidade de almofadas que você quer. Essa é a letra A. Lá na letra B, ele pede assim, ó. Jorge recebeu uma encomenda de 15 almofadas e cobrou por esse produto R$800. Qual foi o lucro total obtido com a venda das almofadas? O X, que é a quantidade de almofadas, vai ser 15. O Y, porque os R$800 que ele falou aí foi o preço que ele vendeu as 15 almofadas, não o preço de custo que ele teve. Vai ficar aqui assim. A fórmula lá é Y igual a 25 mais 35x. Então, vamos saber o Y, que é o custo que ele teve, jogando aqui na fórmula. No lugar do X, a gente coloca a quantidade de almofadas. Resolvendo isso aqui,
35 vezes 15 vai dar 525. Mais os 25 aqui, R$ 550. Valor da produção. Lembra que aqui você tem que multiplicar primeiro para depois somar, tá? Então, ó, para produzir 15 almofadas, ele gastou 550. Então, ele vai ter um lucro, né? Vamos descobrir de quanto. As almofadas por 800. Então, eu vou fazer 800 menos os 550. Aí, eu encontro o lucro dele. Alguém não entendeu aqui como chegou nisso? Não. É o lucro, tá? É só jogar na fórmula, gente. X, número de almofadas, vem aqui e substitui o X pelo número que ele te falou. Custo é o Y que você quer achar. A letra C. Para atender a uma encomenda, Jorge teve um custo de 1.075. Quantas almofadas foram encomendadas? Então, o valor de Y agora, que é 1.075. Quando eu gastar 1.075 para produzir almofadas, eu quero saber quantas almofadas dá para produzir, que é o X. Então, eu vou de novo lá na fórmula, ó, e vou substituir. Ora, ele me deu o valor do Y. É o custo. Igual 25 mais 35x. Equação de primeiro grau. Organizar o que tem letra para um lado, o que não tem vai passar para o outro. Lado certo continua. Aqui, ó, x vai ser igual. Aqui a gente vai multiplicar por menos 1 para tirar a letrinha daqui, tá? 1.050 dividido por 35 que está acompanhando o x, desce para cá dividindo. 50 dividido por 35, que vai dar o total aqui de 30 almofadas. Produziu gastando R$ 1.075. Dúvidas, pessoal, para fazer isso? Não. Bom, né? Então, ó, na folha seguinte aí, na número 17, ele traz assim, ó, problemas. É as mesmas operações que a gente vem trabalhando, tá? Equação de primeiro grau, proporção, MMC. Só que aqui você vai ter que interpretar para que você consiga montar. Então, primeiramente, você vai fazer o que a gente faz sempre. Ler o probleminha com atenção, vai ver qual que é o valor desconhecido que você quer descobrir, vai tirar todas as informações do seu problema, vai estabelecer a condição de existência da incógnita, tá? Condição de existência foi apenas nesse exemplo. Tem que ser número natural, porque não tem como eu fazer produção com valor negativo, e nem zero. Não tem como produzir 0 almofadas e achar um custo, tá? Então, isso aqui é como se fosse uma condição de existência. O x tinha que ser um número natural, se não fosse o zero, nesse caso aqui. Expressar a situação, aqui, ó, vai montar a equação quando ele não te der e vai resolver. E analisar a solução encontrada para ver se atende a o que você está procurando ou as condições de existência que foram estabelecidas aí. Aí nós vamos ver um exemplo aqui, ó. É tudo isso que a gente já vem fazendo, só que você tem que ler, interpretar, montar para depois resolver. Ó, para exemplificar, vamos resolver o problema a seguir. Tá aí na página 17. Em uma prova de ciclismo, um ciclista A, cuja velocidade média é de 30 km por hora, ele está andando a 30 km por hora, a velocidade dele. Ele completa o percurso de 1 hora antes do ciclista B. Então, aqui, ó. Tá? O percurso da hora antes. 1 hora antes.
cuja velocidade média é, então, o ciclista B está andando a uma velocidade média. Quantos metros os ciclistas percorreram para completar a prova? Então, vamos descobrir aí metros que eles percorreram para completar a prova. Então, vamos lá. Após ler atentamente o problema, denominamos x o valor desconhecido. Tá aqui, colocamos como m, vou colocar aqui no cantinho. Quantos metros os ciclistas percorreram para completar a prova? É o que você quer achar. Pode ser x, pode ser m, pode ser qualquer coisa. É a variável. Então, nós lemos o problema, estabelecemos aqui a variável desconhecida que a gente quer encontrar. Assim, temos x como incógnita, que é o valor procurado, que equivale ao comprimento total do percurso da prova em quilômetros. Ah, tá. Lá é quilômetros, depois a gente vai ter que transformar. Aqui, ó. Porque a velocidade deles não está em quilômetros por hora. Então, aqui, quando a gente achar... Tá? Então, tá. Temos aí, ó, logo o x deve possuir um valor positivo, porque não tem como calcular quilômetros aí com valor negativo, pois não faz sentido falar em distâncias negativas. Então, ó, nós já... Essa letra x tem que ser um valor positivo, tá? Tem que ser um valor positivo, porque é distância lá do percurso, não tem como calcular a distância de alguma coisa com valor negativo. Agora que estabelecemos qual é a incógnita e verificamos sua condição de existência, vamos expressar o problema em linguagem matemática. Até agora a gente só leu, ele não trouxe nem uma expressão nem nada. Agora sim, vamos lá. Ó. A distância, o ciclista A percorre 30 quilômetros a cada hora. Logo, para percorrer X quilômetros do percurso, ele gasta. Ó, quando ele fala aqui que a velocidade dele é 30 km por hora, então ele, a cada hora, ele percorre 30 km. Tá? Quantas horas que ele gastaria aqui? Então, aqui que ele vai colocar aqui agora, ó. Aqui embaixo. Ciclista aqui. Ciclista a hora. Cada hora ele percorre. Olha o que ele fala aqui, ó. O ciclista A percorre 30 km a cada hora. Logo, para percorrer X quilômetros de percurso, ele gasta. Ó, X quilômetros de percurso, ele vai gastar quantas horas? Ó, em 1 hora, que seria o valor do X aqui, que é a distância, que a gente já viu anteriormente, ele percorre 30 quilômetros. Aí, se eu quisesse, vamos falar que aqui o percurso o X aí, vamos supor que fosse 5. Então, aí eu iria descobrir aqui o tempo, ó, se ele me desse o valor do X. A gente tem que entender que o X aqui é a quantidade de quilômetros. A cada hora, ele percorre 30 quilômetros. E aí, X sobre 30. O daqui, ele percorre 20 quilômetros, tá? A cada hora aqui, por hora. Quantos quilômetros ele iria percorrer aí, ó? O ciclista A percorre 30 km a cada hora. Logo, para percorrer X quilômetros do percurso, ele gasta. O ciclista B percorre 20 km a cada hora. Logo, para percorrer 20 km do percurso, ele gasta, tá? 20 km a cada hora. Então, dentro de 1 hora, ele correu 20 km. Aqui embaixo, ó, como assim o ciclista A completa o percurso 1 hora antes do ciclista B, então o tempo percorrido por B é igual ao tempo de A mais 1 hora. Vamos montar aqui embaixo.
Ó, o tempo do ciclista é igual ao tempo do ciclista A. Aqui em cima ele falou aqui, ó, que A, isso. A completa o percurso da corrida 1 hora antes. Isso. O ciclista A percorre o percurso da corrida 1 hora antes. Vou descobrir aqui, ó, a gente montou aqui, porque são 30 km por hora. Então, eu tenho a quantidade de quilômetros por 30 do ciclista A, e aqui do ciclista B, eu tenho a quantidade de quilômetros por 20. Aí, como o ciclista A percorre 1 hora antes, então a velocidade dele aqui, ó, o percurso dele aqui tem que ser o valor o valor do B tem que ser o dele mais 1 hora. Vamos de novo, deixa eu ler isso aqui. O ciclista A, velocidade média de 30 km por hora. A cada 30 quilômetros, ele gasta 1 hora para percorrer. O ciclista B, velocidade de 20 km por hora. A cada hora aqui, ele vai gastar 20 km. E aqui, a cada hora, ele gasta 30. Então, nós voltamos aqui, ó, a expressão que vai representar a quantidade de horas, tá? Determinada quantidade de quilômetro por 30, porque é o que ele faz em 1 hora. Determinada quantidade de quilômetro aqui, que é o X, por 20, que é o que ele faz em cada hora. Como o ciclista A, ele completou a prova 1 hora antes do ciclista B, então, 1 hora antes do ciclista B. Então, o tempo percorrido por B, que é esse aqui, vai ser igual ao tempo percorrido por A mais 1 hora. Porque como o A terminou 1 hora antes, quer dizer que o B gastou 1 hora a mais que ele. Então, para eu determinar o tempo aqui, ó, vai ser o tempo do B, vai ser igual ao tempo do A mais 1 hora. Porque aqui, se o A terminou 1 hora antes que o B, significa que o B gastou 1 hora a mais que o A, tá? Então, aqui, ó, a quantidade de tempo que o ciclista B vai gastar vai ser a quantidade do A mais 1 hora. Aqui é a expressão para a gente determinar. Ó. A cada 1 hora, ele percorre 30 quilômetros. Então, determinados quilômetros, a distância dividido por 30, que é o quê? A quantidade de quilômetros que ele percorre em cada hora. Aí eu vou descobrir. Aqui é a mesma coisa, ó, a distância dividido por 20, que é a quantidade de quilômetros que ele faz em cada hora. Como o ciclista A completou 1 hora antes do ciclista B, então quer dizer que o ciclista B gastou 1 hora a mais. Então, o tempo aqui determinado aqui do ciclista B seria o quê? Esse valor dele, x sobre 20, igual a expressão aqui, ó, o tempo do ciclista A mais 1 hora. Vamos ver como que a gente vai poder resolver isso aqui. Deu para entender como que a gente montou aqui? Esse x sobre 30 aqui, o x sobre 20. Sim. Sim. Sim? Então tá. Aqui a gente ia descobrir, ó, vamos supor que ele andou 90 quilômetros. Aqui, nesse exemplo aqui de cima, ó. Vamos supor que o ciclista andou 90 quilômetros. Ele faz a cada quilômetro hora 30 quilômetros, eu vou fazer 90 dividido por 30. Eu acho quanto. Aqui é a mesma coisa, ó. O percurso era o mesmo. Vamos supor que ele gastou 90, aí ele percorreu 90 quilômetros e dividido pela quantidade de quilômetros que ele percorre por hora. Aí eu vou descobrir quantas horas que ele gastou. E aqui embaixo, ele montou a expressão aqui, ó, dessa forma, por causa desse aqui que ele falou, ó. A completa 1 hora antes que o B. Então, o horário do B vai ser o horário do A mais 1 hora. Se o A completou 1 hora antes, quer dizer que o B gastou 1 hora a mais que ele. Então, vamos lá, continuando. Como que a gente pode resolver isso aqui, ó? Tem que fazer o quê? MMC. MMC, porque tem adição ali de fração. Falando aí no livro, ó.
Agora precisamos resolver a equação expressada anteriormente. Tem o denominador, tem a adição, vai fazer o processo do MMC. Ele já falou aí que o MMC é entre 20. A gente vai fazer aquele processo que a gente já conhece do MMC. Divide, multiplica, elimina denominador e resolve. 60 dividido por 20, que dá 3. 3 vezes x, 3x. 60 dividido por 30 dá 2 vezes x, 2x. 60 dividido por 1, 60. 60 vezes 1. Eu posso eliminar o meu denominador, porque a gente fez MMC com os dois lados da igualdade. Vai sobrar aqui uma equação de primeiro grau para a gente resolver, ó. X igual a 2x mais 60. Então, eu tenho 3x, o 2x passa para o outro lado negativo, a 60. O x aqui é igual a 60, pessoal. Então, quer dizer que a distância, ó, é 60, tá? Ó, se eu fizer 60 dividido por 30, o ciclista A, aqui, eu vou colocar aqui, ó. O ciclista A vai gastar quantas horas? Ó, 60 dividido por 30. Ele vai gastar 2 horas. O ciclista B, 60 dividido por 20 agora, né? Ele vai gastar 3 horas. Tá? Só substituiu, ó. Nós achamos aqui o x, que é o quê, pessoal? É o percurso, ó. Como o valor encontrado é um número positivo, atende à condição da existência estabelecida. Logo, a medida procurada é igual a 60 km. Essa medida é o que a gente estava procurando lá, ó. Quantos metros os ciclistas percorreram para completar a prova? Deu aqui em 60 quilômetros. A gente transformaria, tá? Como que a gente achou aqui qual o percurso? Jogando nessa expressão matemática que a gente elaborou aqui, ó, interpretando o problema. 3 horas, 2 horas o A, 3 horas o B. Dá certinho, ó, 1 hora antes que o A completa antes do B. Continuando aí, ele fala uma observação. Você pode testar se o valor encontrado é realmente a solução da equação. Para isso, basta substituí-lo no lugar da incógnita da equação. Então, ele veio aqui, ó, a gente fez aqui em cima separado, ó. No lugar do x, a gente colocou o valor que a gente recebeu. Mesma coisinha eu posso fazer aqui, ó, tá? Daria, ó, na fórmula 60 dividido por x, que é igual, ou por 20, 60 dividido por 30, mais 1. Mesma coisinha que a gente fez aqui separado. Certo, pessoal? Dúvida de alguma coisa aqui? Não. Aqui é interpretação, tá? Interpretação. O resto, para montar e fazer, para fazer e resolver aqui, tem que interpretar antes. Certinho? Sim. Então, vocês vão interpretar uns probleminhas aí e resolver. Ok. Antes disso, deixa eu só falar de uma coisa aqui, ó. Lá na página 24. Lá na página 24 está escrito assim, ó. Página 24. Representação gráfica de um problema com duas variáveis. Quando ele fala em gráfico, é como se fosse um plano cartesiano, tá? Vai ter o eixo Y, vai ter o X aqui. Aí, ele pega e te dá aí uma expressão. E você vai achar os valores que servem para deixar essa expressão para que ela se torne verdadeira. Olha o que ele fala assim, ó. Ele traz um exemplo. X mais 5y, quando o problema não te der já a expressão, a gente fez aqui em cima, ó. Ler, interpretar, tirar as informações e montar a expressão. Tá? Quando ele não trouxer. Agora aqui, como é o exemplo, ele já trouxe pronto aqui a expressão. Então,
Ó, a gente viu lá no comecinho desse capítulo que nós temos aqui uma equação de primeiro grau com duas variáveis, duas incógnitas, o x e o y aqui. Que a gente poderia estabelecer alguns valores do x, algumas soluções dessa equação. Para eu não ficar aqui tentando ver qual que dava a verdadeira, a gente estabelece alguns valores do x. O exemplo que ele pegou aí, ó, ele pegou 1, menos 2, 4. A gente vem aqui na expressão e substitui, ó, no lugar do x a gente vai colocar o valor, ó. 1 é positivo, com o menos aqui da fórmula vai continuar sendo negativo. Mais 5y a 4. 5y vai ser igual. Esse 1 passa para cá positivo. 4 mais 1, 5. 5 dividido por 5. Deu 1. Então, aqui é o y. Agora, a mesma coisa. Ó, a gente vai jogar aqui e substituir. Ora, o meu x aqui vale menos 2. Menos 2. Menos 2 com o menos da fórmula aqui, aí ficaria positivo. Y4, aí o 2 passa para cá. Aí aqui ficaria 2/5. Ó, pessoal, como é plano cartesiano, e aqui tem como se fosse uma reta numérica de lá para cá e de cá para lá, ação, para você identificar onde você vai marcar na reta, você divide, tá? Você vai fazer aí 2 dividido por 5. É sempre o número de cima dividido pelo de baixo. Aqui no caso 0,4. A mesma coisa para os outros. Ó, agora onde for x, você vai colocar o menos 4. Vai resolver, aí você acha o valor do y, que vai ser 0 nesse exemplo. A mesma coisa aqui, ó, o x vale 9. Vai jogar aqui, vai substituir, resolver e vai achar o valor do y, que no caso aqui é menos 1. Então, nós temos os seguintes pares ordenados, ó, 1 e 1, menos 2 e 0,4, menos 4 e 0, e menos 1, 9. Aí agora ele vai fazer o quê? Vai jogar esse par ordenado, esses pares ordenados aqui no plano cartesiano, ó. Vai colocar aí, ó, aqui tem 1, ó, 1 e 1. Lembra que o x é o eixo aqui da horizontal e o y é da vertical. Ó, 2 é no x, 0,4 no y. Menos 2 do lado de cá. O 0,4, pessoal, vai estar mais ou menos assim, ó. Tá marcado aí no livro de vocês, tá mais fácil. Menos 4 e 0. Se um dos meus eixos é 0, eu marco o pontinho em cima do outro, ó. Então, lá no menos 4, no x. Vem aqui. E o outro, menos 9 no x. Aqui já estava o menos 9. Menos 9 no x, menos 1 no y. Menos aqui, ó. Menos 1. Aí. Então, você vai fazer isso, ó. Deu uma equação, você vai colocar aqui a tabelinha, valores de x e valores de y. Escolha alguns valores para o x, jogue nessa equação e encontre os respectivos valores de y. X e y é um par ordenado. Esse par ordenado, eu consigo localizar ele aqui em um plano cartesiano. Quando ele não te der a expressão pronta, o que você vai ter que fazer? Ler, interpretar e montar, tá? Dúvidas? Não. Não? Então tá. Vocês vão fazer os exercícios lá na página 20. O 28 tá marcado aqui. O 29. E 1. 32 e 33. 5 exercícios. 1, 2, 3, 4, 5. E lá na página 26 é apenas o 37. Página 26. O 37
ele continua aí na Isso, a gente encerra essa primeira parte de equação, tá? De valor de incógnita, de operação com duas incógnitas, aquela parte introdutória de sistema numérico. Então, com esses exercícios, a gente encerra isso. Vou finalizar aqui, eu não vou entrar em equações aí do tipo ax ao quadrado igual a b, que já é uma primeira introdução de equação de segundo grau. Vai ficar para a próxima aula juntamente com inequações. E aí a gente encerra o capítulo. O capítulo 11 a gente só vai ver quando se der tempo, porque é sistema de equação, a gente já aprendeu isso ano passado, que é aqueles lá que tem um método de adição, substituição, comparação e do gráfico, tá? Eu vou pular para que a gente possa terminar o livro. Aí lá no final, quando a gente finalizar o capítulo 12, eu vou retornar no capítulo 11 só para relembrar os sistemas de equações com vocês. Não vou passar atividade, não vou cobrar atividade desse capítulo 11. Mas eu vou dar uma aula para a gente relembrar como que resolve os sistemas de equações. Tranquilo? Sim. Sim, gente? Sim. Então vamos lá. Sim. 3/11. Esses exercícios para aula de sexta-feira. Aí, provavelmente na aula de sexta eu vou mandar uma pastinha, tá? Desse conteúdo aqui. Ou então, não, sexta ainda não. Porque como só falta duas coisinhas para finalizar o capítulo, eu vou finalizar o capítulo primeiro, que é só a equação de segundo grau, a parte introdutória dela, porque ela mesma vocês vão ver ano que vem. E inequações, que também não é novidade para vocês, porque inequação a gente resolve como se fosse uma equação, só que não tem mais sinal de igual, né? Vai ter sinal de maior, menor, maior ou igual, menor ou igual. Então vamos lá. Arthur Sanches. Ô tia, rapidão. Sim. Vai ter mais ou menos quantas pastinhas esse bimestre? Provavelmente, vamos ver aqui, quando eu for elaborar, vai ser de 2 a 3. Pode ser que sejam 3, para que elas sejam menores e com o valor menor, valendo 5 pontos cada. Tá? Uhum. Tá. Ou pode ser que sejam 2, uma valendo 10 e outra valendo 5, porque eu fecho o bimestre com 20 pontos. Aí dá 15 mais os 4 de tarefa e 1 de participação, tá? Uhum. Ok. Bianco. Presente. Camila. Presente. Clarice. Pode sair? Pode sair até sexta. Eduardo. Tá. Presente. Heloísa. Gabriela Campos. Presente. Gabriela Dutra. Presente. Isabela. Presente. João Pedro. Presente. Júlia. Presente. Luísa. Presente. Mariana. Pedro Augusto. Presente. Presente. Tá. Rodrigo. Presente. Samuel Lisboa. Presente. Tauana. Presente. E o Ícaro. Não está. Tchau, professora. Tchau. Até sexta. Até.